Fala, sucesso! Tudo bem com você? Tá no ar, nosso podcast, bater um papo, trocar uma ideia. Sempre importante reforçar. A gente quer que você se inscreva no nosso canal, canal da nossa Clube FM Brasil. Vai lá, se inscreve. Ativa também as notificações, porque você vai ficar sabendo de todas as novidades. Todo dia, toda hora tem atualização e sempre pessoas muito legais aqui no nosso bate-papo. Já aproveita, comenta também, compartilha, passa pra sua galera. E por falar nisso, hoje o bate-papo promete muito. Hoje é dia de rock, bebê, mas é dia também de artes, acima de tudo. Bater um papo com um ator de primeiríssima qualidade. Com a gente aqui, Bruce Gumlewski. Prazer estar aqui com vocês, muito legal. Prazer é nosso, Bruno. Não falamos do Bruno. Cara, que história bacana. Quantos trabalhos relevantes você tem no seu currículo aí, né, Bruce? Que coisa boa, São hein? 30 anos aí, né, nessa batalha. Começamos muito jovens, né, Bruce? É por isso. Comecei com 18 no Aí. teatro. Tô com 47, Que legal. fazendo 30 anos de carreira. E a música já fazia parte dessa história toda? Como é que Você é? sabe que eu comecei como músico, na verdade, né? Na escola, já desde criança eu tocava bateria, tinha banda na escola, tocava violão, fazia aula de violão, guitarra. Caramba. Queria ser músico, era músico antes de ser ator. Uhum. E aí comecei a fazer teatro na escola, né? O Colégio Andres, no Rio de Janeiro, é um colégio que tem uma tradição de teatro também. Falabella deu aula lá, Legal. Maria Padilha, a Marisa Monte fez aula de teatro na escola, vários atores, Gustavo Gasparani, que é ator da Companhia dos Atores também, foi meu professor de teatro lá. E aí na escola eu descobri o teatro. Uhum. E aí comecei a fazer teatro com 14 anos, e aí virei ator. E o Renato Russo, acho que foi uma maneira de juntar as duas coisas, né? A música com o teatro. Casamento perfeito. É. Bom, você que está assistindo aqui o nosso bate-papo já reconheceu o Bruce de vários trabalhos na televisão, novelas, séries e tal, mas a gente vai bater um papo um pouco mais amplo aqui, além de falar dos trabalhos, do musical do Renato Russo, que te traz para Brasília nesse final de semana aqui, e que é uma coisa assim impressionante, porque ali a gente percebe assim de uma forma muito clara o trabalho fantástico de ator, né? Porque até do ponto de vista físico, Bruce, vocês não se parecem assim, né? Sim. E aí no palco fica uma coisa assim, a gente vê o Renato ali atuando, incrível. Exatamente, comemorando 16 anos esse ano, né? 16 anos fazendo. O que também é algo bem particular e especial, né? Quando a gente estreia um espetáculo, a gente acha que vai ficar 2 meses em cartaz, né? Se ficar 3 meses já é um sucesso, né? 16 anos realmente é um marco na minha vida, não esperava ficar tanto tempo em cartaz, né? E acho que é a 7ª vez em Brasília, né? A gente já fez o CCBB há 15 anos atrás, Teatro Nacional, Sala Vila Lobos fizemos o Ulisses Guimarães, Centro de Convenções 2 vezes, Dulcina eu fiz uma vez também, Que legal. e agora voltando pro CCBB, que é um teatro maravilhoso, né? Desde a decisão de encarar esse desafio dessa personagem tão especial, que foi assim mais particular para você? O tom, o timbre, o gestual, enfim, que foi assim o ponto talvez mais desafiador? Você se lembra? Foi um desafio muito grande, né? No início eu achei que seria impossível fazer o Renato Russo, né? Foram 2 anos de pesquisa, né? Você já era, desculpa te interromper, já era visto assim como uma pessoa que conseguia imitar outros assim, ou foi a primeira vez que você se meteu a fazer algo do tipo? Primeira vez que eu faço uma personagem assim, né? Da vida real. Até fiz no cinema outras personagens interessantes, assim, né? Fiz o Enfio recentemente no filme da Elis. Fiz o Contador do Simonal no filme do Simonal também. Mas no teatro, a primeira vez que eu faço um personagem que existe. Aí eu conversei com os amigos, com a família, com a banda. Caraca. Foram 2 anos de pesquisa, né? Você falou do desafio, né? Então eu assisti a tudo que existe de imagens do Renato Russo, entrevistas, shows, né? Para pesquisar a fisicalidade dele, a voz, né? Porque é um trabalho de composição, né? Eu não sou um cover, tem vários covers que até cantam melhor do que eu, mais parecido, né? Que tem um timbre idêntico ao do Renato. Não é o meu caso, né? Eu sou um ator compondo um personagem, então foram 2 anos de pesquisa olhando para a fisicalidade dele, a gestualidade, né? A maneira como ele caminha, a maneira como ele gesticula, como ele fuma, como ele conserta o óculos, tentando chegar perto da voz dele, né? Mas também interpretando, porque eu sou um ator,
né? E eu usei até esse termo, me expressei dessa forma, porque eu acho que quem assiste também tem essa expectativa, né? Que exista a sua interpretação, mas também que se aproxime, que a gente consiga ver o Renato lá no palco. E é um trabalho A gente muito trabalhou minucioso, nesse né? sentido, né? De ter essa questão mimética do Renato Isso. Russo em cena, né? Quando a gente estreou há 16 anos atrás, não estava na moda, né? De musicais biográficos, né? Eu lembro que tinha rolado o musical do Gaspar Filho fazendo Gonzaguinha, que para mim foi um marco nesse sentido. E aí depois veio Cássia Eller, Cazuza, Tim Maia, mas o Renato Russo musical foi meio que precursor dessa onda de musicais no teatro. E que os americanos fazem muito bem no cinema, né? Eu lembro de ter visto também o Jim Morrison, Sim. do Val Kilmer, Val né? Kilmer. O Ray Charles. Acho que foi até indicado ao Oscar, eu acho. Melhor Tem uma ator. série de musicais biográficos, né? E a gente quis fazer isso, quis construir um espetáculo onde o público visse no palco o Renato Russo. Acho que a gente conseguiu. Chega lá, eu tô com menos cabelo hoje, tô com uns quilos a mais, tô com 47 anos, estrei com 31, né? Já tô com 47, mas continuo fazendo o Renato Russo no palco, com essa ideia de fazer o público ver o Renato. Mas tem o ator, né? Eu, Bruce, interpretando ali, tem outras camadas também, né? É mais profundo. Porque não é um show só. É um espetáculo. Tem a questão do show, mas tem a performance, tem a dramaturgia, né? Tem a direção do Mauro Mendonça Filho, que é muito competente. Crack. A dramaturgia da Daniela Pereira de Carvalho, a iluminação do Wagner Pinto, né? É uma série de fatores que contribuem para o sucesso do espetáculo, né? E para ele estar tanto tempo em cartaz, né? Esse é um podcast de uma rádio, né? A Clube. E eu toquei nesse assunto porque eu percebo assim que, se tratando de Renato Russo, de Legião Urbana, é uma coisa meio que passa de pai para filho, esse gosto assim, né? Tanto que quando a gente olha os pedidos musicais das músicas do Renato, são pessoas assim que não viveram muitas vezes, né, o auge da Legião Urbana, às vezes nasceram até depois da morte do Renato, mas que gostam e são apaixonados. Você percebe isso também quando você olha assim o público, as pessoas? Totalmente. Eu brinco até em algumas entrevistas que é que nem Beatles, né? Passa de pai para filho. Exato. E a gente fez mais de 40 cidades brasileiras, de norte a sul do país, e por onde a gente passa, a gente vê adolescentes de 13, 14 anos, 15 anos, que são fanáticos pelo Renato Russo, pela Legião Urbana. Como você falou, nem eram vivos quando o Renato fazia show. Mas ele tá aí mais atual do que nunca, mais pertinente do que nunca. A obra do Renato é universal, é atemporal e continua aí encantando os jovens pelo Brasil inteiro, até hoje. Falando um pouquinho do Bruce agora, conhecendo um pouco mais da sua história, você comentou que estudou no colégio Andrius, no Rio de Janeiro. Que também, Drica Moraes, Marisa Monte, Norma Bengel, Gabriel Pensador, o Murilo que passou pra gente essa informação. Sim. Respirava-se cultura ali naquele ambiente? Como é que era isso? Luciana Braga. Existe o Teatro Amador do Colégio Andrius até hoje. Meu filho fez teatro lá, meu filho estudou lá. Já, aliás, o Nicolas toca no musical também com a gente agora, Mesmo? entrou no ano passado. E essa emoção? É muito legal, né? Mas o Colégio Andrius era, nos anos 70, 80, era uma escola laica, né? Super democrática e gente de todos os lugares. E o Miguel Falabella dava aula lá junto com a Maria Padilha nos anos 80. Então tinham vários alunos, Felipe Martins, Luciana Braga, Marisa Monte, Edgar Amorim, Gustavo Gasparani. Ebulição mesmo. Virou um lugar assim interessante como teatro amador, né, estudantil. E eu peguei essa segunda ou terceira geração quando Gustavo Gasparani foi dar aula lá em 1990. Eu não sabia nada de teatro, eu era músico, como eu falei, tocava no sarau da escola, tinha minha banda na escola. Fui lá pra fazer merda, assim, pra fazer zona, aula de teatro, vambora. Deve estar cheio de mulher no teatro. Vamos pra lá pro teatro, vamos zonear aquela aula. De repente eu me apaixonei pelo teatro. Caramba. Fui mordido por esse vírus Aí já é. do teatro e virei ator. A partir das aulas no colégio. E a gente montou o Hair, né, que foi a última montagem, assim, antes do vestibular. No ano do vestibular, a gente fez o Hair, né, com banda no palco, o teatro a escola tinha um teatro lindo, né, um teatro super como espaço físico, né,
E a gente fez esse Hair, que foi muito falado na época, até saiu no jornal. Ficamos 1 mês e meio em cartaz. Que legal. Então foi quando eu me descobri ator. Mas ainda amador. Qual Amador, foi a sua amador. primeira experiência já como profissional? Amador. E aí, ali do teatro da escola, no Hair, a Solange Badim, que era uma atriz maravilhosa, infelizmente faleceu muito cedo, há alguns anos atrás. Ela me viu lá e ela me convidou para uma produção dela, profissional, que era Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. E eu fui fazer com 18 anos, saindo da escola. Minha mãe e meu pai me falaram que eu deveria fazer o vestibular para alguma coisa. Eu fiz comunicação, passei para o UFRJ, mas larguei, porque eu já sabia que queria ser ator, né? Tava decidido. Meu pai falou que não ia pagar mais nada para mim se eu fosse ator. E aí eu fui trabalhar em loja, trabalhei como office boy, vendi cartão telefônico. Mas conciliando. Conciliando, e fui para Cal. Paguei a Cal, né, do meu bolso, porque meu pai não me ajudava, não queria que eu fosse ator. E já entrei nesse espetáculo A Mulher Sem Pecado, da Solange Badim, que era a produção da Solange Badim, maravilhosa, grande amiga, infelizmente não tá mais aqui com a gente. E aí fiz esse espetáculo, depois eu entrei para a oficina de atores da Globo, logo em seguida já entrei numa novela, Explode Coração, comecei a fazer teatro profissional e fiz a Cal, que é uma escola de teatro, fiz o curso técnico da Cal e já trabalhava profissionalmente no teatro. Casa de Artes das Laranjeiras. Isso. Nosso Google aqui tá funcionando, que é uma beleza. Eu operei o canhão de luz também do Teatro Delfim, o antigo Teatro Delfim, ali no Maitá. Eu era operador do canhão de luz. Que legal. Isso te ajudou a ter essa visão do teatro total, não somente atuar, mas também com certeza, produção? Com certeza sim. E vender na loja também me ajudou muito a me comunicar com as pessoas. Eu atendia como vendedor o Mauro Razzi, o Aderbal Freire Filho, Moacir Góes, vários diretores de teatro. Eu falava, eu sou ator, eu quero ser ator. E estava vendendo ali na loja, fazendo a Cal. E aí, naturalmente, virei produtor, né? Eu lembro do primeiro projeto que eu produzi, a Bianca de Philippes, que está aqui, que é minha sócia, produtora, hoje em dia do Renato Russo, melhor produtora do Brasil. Sim. Produtora de cinema, de teatro. Eu tava ali me aprontando, desculpa te interromper, o Murilo chegou e falou assim, cara, vai ser uma entrevista muito legal, tal, e uma hora a gente tem que entrevistar também quem tá produzindo, porque também é muito legal. Com certeza, a Bianca é produtora e idealizadora do Faroeste Caboclo filme, do Eduardo e Mônica, que tá aí bombando nas telas, tá em cartaz. Sim. Quem não viu, vá ver, porque é um filmaço. Sim. Maravilhoso. E eu tava falando assim, minha primeira produção, que eu quis virar produtor também, porque eu entendi que precisava produzir os meus espetáculos. A Bianca ajudou a fazer o orçamento, me deu o projeto. Lembra disso, Bianca? Avalanche. Eu produzia com a Júlia Carrera, que era minha esposa naquela época, que também idealizou o Renato Russo junto comigo, produziu a primeira estreia do Renato Russo naquela época, 16 anos atrás. Então eu virei produtor, e de produtor eu virei diretor. Eita. Porque exatamente eu comecei a me interessar pela luz, pelo figurino, pelo cenário. Uma visão de tudo. E basicamente por uma técnica, por uma metodologia do trabalho do ator, né? Eu sou ator e adoro dirigir atores, né? Eu tenho a minha companhia hoje em dia, Teatro Esplendor, no Rio de Janeiro. Que legal. E comecei a, como você falou, a olhar o teatro como um todo, né? A todos os âmbitos do teatro me interessam hoje em dia, né? Como é que você levou essa bagagem do teatro para a televisão, Bruce? Porque aí é um jogo um pouco diferente, né? Imagino. Sim, eu sempre adorei cinema, televisão, né? Qualquer meio de expressão é interessante, tem as suas particularidades. Eu sou um ator que nasceu no teatro, né? Que tem o teatro como lugar de experimentação, mas eu adoro fazer televisão também. E, sobretudo, hoje em dia que estão bombando as séries, eu tenho feito muitas séries. Fiz ultimamente o Desalma, da Globoplay, que acabou de estrear a 2ª temporada. No final do mês passado, Desalma 2, já está no Globoplay. Fiz Passaporte para a Liberdade também da Globo, da Sony. Impuros, que eu estou gravando agora a 4ª temporada, do Star Plus. Então tá abrindo um nicho muito interessante, né, no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo, com todos esses streamings que estão aqui trabalhando, Netflix, Amazon. E você pode assistir a hora que quiser, isso é fantástico, né? É, muito bom. Globoplay, HBO, Apple, enfim, Disney, Star Plus. Tá rolando, e que é um mercado ótimo para os atores também. E eu adoro fazer, porque tem um cuidado, né, do cinema, né? E tem uma preparação interessante, os personagens muito bem construídos. Eu acho que o cinema
migrou para televisão no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, né, quando começou essa onda de séries, né, e vários diretores, dramaturgos, roteiristas que eram do cinema foram para a televisão americana, e isso deflagrou uma abertura de mercado no mundo, né, para as séries que estão funcionando muito bem. Eu adoro fazer novela também, adoro fazer novela. E, enfim. Como é que é entrar numa obra aberta, assim, que você não sabe onde vai acabar muito bem? Como é que é esse desafio? É muito doido, né? Sempre um desafio, né? Um desafio grande, né? Por outro lado, te dá um exercício de estar no presente, de estar ali naquele momento, vivendo momento a momento, sem saber para onde vai. E você pode ter um leque de opções aberto também. Interessante isso, né? A infinidade de opções, de possibilidades que se abrem. Eu acho que cada possibilidade tem a sua característica, cada meio, a novela tem a sua especificidade, a série, o cinema. Eu tento aproveitar o que cada âmbito desse tem de melhor e adoro todos. Claro que eu sou do teatro, o teatro é o lugar onde eu escolho os meus projetos para fazer, onde eu produzo também, onde eu dirijo, onde eu posso me experimentar, me colocar em risco. Mas eu adoro atuar. Para mim é uma brincadeira, tem um lugar lúdico, tem um lugar, né, do ator, que é um lugar de recuperar o lugar da criança, da brincadeira, né, da improvisação. Então, qualquer meio de expressão é válido para mim. Em algum momento você achou que a sua carreira ia seguir só pra música, antes de você começar no teatro? Sim, eu tinha essa intenção. Eu tinha essa intenção. A partir do Renato Russo, eu juntei as duas coisas, porque eu também não sou do musical, não faço outros musicais. Já fiz musical infantil. E eu até a partir do Renato Russo eu tomei coragem, gravei o meu CD autoral. É mesmo? Gravei um CD autoral. Não sabia. Alguns anos atrás, já tô querendo gravar o segundo também. De quê? De rock and roll. Rock and roll. Eu sou roqueiro, né? Pop, rock, basicamente músicas de dor de cotovelo, sofrência, mas com uma roupagem meio pop também, né? Enfim, tô já querendo gravar o segundo álbum. Você gostava de Legião antes de fazer o Renato? Eu cresci ouvindo, né? Sim. Nossa geração, né? Eu cresci ouvindo Renato Russo, Legião Urbana e Ele Titãs, traduziu? Paralamas, Barão Vermelho, Plebe Rude, Camisa de Vênus, O Traje a Rigor, Ira. Caramba. Enfim, é uma cena de rock nos anos 80, né? Muito fértil. Eu lembro que eu ganhei o primeiro vinil que eu ganhei, o primeiro disco que eu ganhei no Amigo Oculto da escola foi o Cabeça Dinossauro, Sim, no Amigo Oculto. E eu era fanático, a minha banda do coração era o Titãs. Né, com 12, 13 anos. Aí eu descobri a Legião também, Paralamas. Nessa época já Titãs, né? Porque o primeiro disco era Titãs do Iê, Iê, Iê. Lembra disso? Esse eu não ouvi. Eu comecei com Cabeça Dinossauro. Depois fui ouvir e minha mãe e meu pai me levavam em todos os shows do Cabeça Dinossauro. Então eu assistia toda a turnê do Cabeça Dinossauro no Rio de Janeiro. E foi um disco assim disruptivo mesmo. Né? No Canecão eu ouvia, e depois Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas. E aí, porra, o Traje a Rigor, Ira, Plebe Rude e Legião Urbana, né? O Felipe Seabra teve aí semana passada, foi um papo muito legal. Falei com ele hoje no telefone, ele tá indo hoje. A gente tá hoje aqui gravando sexta-feira e ele vai hoje no espetáculo, Felipe Seabra. Que legal, manda um abraço pra ele. Adoro ele, a gente ficou amigo, porque ele foi, na última vez que a gente fez, não lembro, Bianca, quando foi, 2017, antes da pandemia. Mas foi antes da praça no Ulisses Guimarães, no Centro de Convenções do Ulisses Guimarães, ele foi, Felipe Seabra. E aí a gente ficou amigo e ele me chamou para dar uma canja num show que ele estava fazendo naquele espaço maravilhoso ali no Parque da Cidade, eu não sei o nome, que é uma concha acústica. Concha acústica. É concha acústica, onde a Cássia Eller se apresentou. Sim. E ele me chamou lá, pô, eu cantei com ele, pô, não é nossa culpa, do caralho. Caramba. Foi maravilhoso. E ele vai hoje. Mesmo? Vai hoje ver Renato Russo, a gente vai jantar depois. Que encontro, hein? Manda um maravilhoso. abraço. Vou mandar. Ele chegou aí, foi um papo legal, uma conversa saborosa também, contou histórias e a gente viaja. Assim, E esse evento, cara, esse Rock Brasil 40 anos, esse festival, eu tenho que falar isso, porque a gente tá aqui por conta desse festival, né? Idealização da PEC Produções, junto com o Orocard, Banco do Brasil, né? O CCBB. A gente fez São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e agora Brasília, que é uma ideia maravilhosa. Né? Do PEC, né? Que é o diretor produtor da PEC Produções, né, que tá reunindo toda essa
essa galera, né, do rock and roll brasileiro dos anos 80. E reviver isso em Brasília é muito Porra, é maravilhoso, né? maravilhoso. E eu adoro Brasília, eu tenho que dizer isso. Mesmo? Eu já vim com outros espetáculos aqui. E a primeira vez que eu vim com o Renato Russo, há 15 anos atrás, o Nicolas, meu filho, tinha 2 anos, a Valentina era bebê, e a gente ficou um mês aqui direto. Cara. Eu não voltei pro Rio, fiquei morando aqui 1 mês. Fiz vários amigos aqui. Então sempre sou muito bem recebido aqui. Adoro a cidade. Até stand-up paddle no Lago Paranoá eu já fiz. Olha só. Então eu um adoro. Brasiliense agora, já cidadão honorário. Adoro Brasília. Cidade bonita, né? Tem uma luz bonita, né? Vim pro Festival de Brasília algumas vezes de cinema. Ganhei o Candango aqui em 99 com curta que eu fiz como melhor ator. Que legal. Adoro Brasília. Quando eu falo essa história da luz, eu tô me referindo à iluminação mesmo da cidade, né? As fotos aqui ficam maravilhosas, paisagens incríveis e tal. Você comentou... Gente, eu cheguei aqui na hora do pôr do sol. Meu Deus. Gente, que é isso? Coisa linda, que céu lindo. Que horizonte, que céu né? lindo, é. Que visu. Grande visu. Trazendo mais informação aí sobre a concha acústica, pavilhão do Parque da Cidade, que é onde fica a concha acústica, e grandes nomes, além do Bruce, já passaram por ali, da Plebe Hood, também a Cássia fazia o concerto Cabeças ali. Pô, é um espaço maravilhoso. O Felipe Seabra tentou fomentar esse lugar aí alguns anos atrás. É um espaço fantástico, que deveria ser aproveitado, né? Porque vale muito a pena, é lindo. Incrível. E eu imagino que fazer o Renato aqui em Brasília é diferente, não é não, Bruce? Com certeza, com certeza. Tem uma energia fortíssima, fortíssima, né? As pessoas cantam todas as músicas no Brasil inteiro. Sim. Mas São em lindas, Brasília, né? eu tô falando de Brasília, né? Porque tem a hora lá do show do Mané Garrincha no espetáculo, né? Quando deu aquela confusão. E eu falo, boa noite, Brasília. E quando a gente tá em outros lugares, eu falo boa noite, Brasília. Mas falar boa noite, Brasília, em Brasília. Né, a gente tá aqui em Brasília, essa cidade. Tem a hora também do punk rock, quando o Renato forma o Aborto Elétrico, que eu falo, essa cidade é estranha, né? Fria, insensível. É o maior índice de suicídios. E o Renato tinha essa relação de amor e ódio, né? Com essa coisa de... Né, do show de Brasília também, né, que foi a volta da Legião pra cá e deu aquela confusão toda no show, mas com certeza é uma energia muito diferente e maravilhosa fazer o espetáculo em Brasília. Você sabia que ele trabalhou aqui? Aqui nessa rádio? Não sabia. Sim. 83. É mesmo? Aham. Então ele sentou aqui nessa cadeira onde eu tô, talvez? Cara, provavelmente. Era outra. Ele tinha um programa de Beatles, né? Eu sei que ainda tem um funcionário dessa época. É mesmo? O Zezão. Que legal. E no Correio outros, né? Mas aqui na rádio um só. E aí o Zezão conta que o Renato um dia chegou pra ele e falou assim, tô saindo da rádio e daqui 3 meses vocês vão ouvir falar muito de mim. Que legal. E foi. Que maneiro. E aí a banda... Bombou. Porque foi muito rápido pra quem não acompanhava. Né? Sim. Para quem acompanhava o processo que você conhece, da aborto elétrico, a formação, a escolha dos integrantes da Legião e tal. Mas para quem não sabia que estava acontecendo na Legião Urbana, foi muito rápido, né? Porque logo no primeiro disco também a coisa já aconteceu, né? E ele trabalhava aqui, gostava muito de jazz. E você sabe que quase não aconteceu, porque a EMI lançou o primeiro disco em janeiro de 85, no Rock in Rio, na época do Rock in Rio. E ninguém ninguém olhou pro disco. Porque só se falava de Rock and Roll. E eles não eram conhecidos ainda. O Paralamas estava lá, né? Blitz, tinha uma galera lá no Rock in Rio. E eles insistiram, trabalharam o disco 6 meses. 6 meses depois, arrebentou. E era muito diferente, né, do que estava sendo feito na época, né? Totalmente. Totalmente, né? Total. As letras do Renato, né? O timbre dele, né? Aí começaram a comparar ele com o Jerry Adriani, né? Sim. Rolou tudo isso. Vamos convidar novamente o pessoal. É muito importante assistir esse espetáculo. E também eu queria que você deixasse aí os teus contatos de rede social. Não sei se é ligado em rede social. Cara, eu sou totalmente analógico, né? Mas eu tenho rede social. Eu vou dar. Olha meu celular. Legal, cara. Você deve ter mais paz na sua cabeça. Eu tenho. Boa escolha. Então, a gente tá aqui, né? Hoje, sexta-feira, no CCBB. Eu acho que talvez quando for ao ar já vai ter passado também. Mas a gente volta a Brasília já. Por favor. A gente não tem nada agendado ainda de Renato Russo nos próximos
2, 3 meses. A gente tem o final do ano no sul do Brasil, mas espero voltar logo a Brasília, porque é maravilhoso fazer aqui. Né? E vocês me acham também no Instagram, @BruceGonlewski. Né? Eu tô no Facebook também, Bruce Gonlewski. E também a página da peça no Facebook, Renato Russo Musical. Vai lá conferir que a gente está sempre colocando as datas de apresentação e espero voltar logo para Brasília. Por favor. E a porta sempre aberta aqui. Mas uma dúvida que eu tenho, assim. Eu tenho a minha música preferida da Legião Urbana. Qual é? Agora eu vou te entrevistar. Qual é a sua música preferida da Legião Tempo Urbana? Perdido. É? É, eu amo. Que legal, é. Mas é difícil escolher. É a última música do espetáculo, né? Mesmo? É, normalmente é o bicho. Você não viu a peça ainda? Não. Você vai hoje, né? Vou. Por favor. Cara, eu não vi ainda, mas assim, eu tive fases. É, Não sei se aconteceu isso com você. sim. Cada momento gostava mais. Eu me lembro, por exemplo, que houve uma época que Índios parece que expressava o que eu tava sentindo, assim. Não, então, fases total. Quando eu era moleque, assim, eu ouvi basicamente até o quarto disco, né? 4 estações. O quinto disco já era meio estranho, né? Sim. Hoje em dia é o meu preferido, é o quinto. Eu amo o quinto disco, Metal contra as Nuvens, é a minha música preferida. Pôr do Sol. É, a Montanha Mágica, Sereníssima, Vento no Litoral. É a maturidade deles, né? É um disco deprimido, Vento assim. no Litoral. Quando o Renato descobriu que tava doente. Vento Litoral ele já sabia que tava doente? Sabia. É exatamente o disco que é Plano Collor, que ferrou com todo mundo, fudeu todo mundo. Não sei como é que esse cara tá aí de novo, mas enfim. Né? E aí depois é o quinto disco, logo depois que ele descobre que tá doente. Foi quando eu comecei no rádio. Eu já ouvia antes, mas Vento no Litoral foi a música mais tocada do ano, assim. É. E era longa, tinha, sei lá, 7 minutos. Tá no espetáculo também. Mas você não me falou qual que é a sua música A preferida. minha é Metal contra as Nuvens. Metal Sensacional. contra as Nuvens, que eu amo, que abre o quinto disco. Música, assim, do Renato, da Legião, que traz esperança. O quê? Quando o Sol? Quando o sol bater na janela do seu quarto. Mesmo as que ele fala da situação política, né? São hinos, né? Perfeição, que país é esse? Não, Perfeição Não é demais. param de tocar, né? E Perfeição, ele fala de toda a lama que a gente vive, mas no final venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade Meu me liberta, venha que o que vem é perfeição. Tem uma luz no fim do túnel. Sim. Né? Tinha uma coisa assim meio bucólica no disco. Tá? É. Era muito legal. É. Bem legal. Papo bacana, viu, Bruce? Obrigado por você ter passado. Eu agradeço, para mim é uma honra estar aqui conversando com o público de Brasília, Sim. com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Contar uma história de bastidores, a galera toda animada quando você chegou aí. Que bom. Baita ator. Obrigado. A gente gosta sempre de abrir portas, né, Murilo? Pra galera do teatro, das artes, pros grandes atores. E quando a isso gente aí. fala de música e de Brasília, então fica mais especial. Você gostou do papo, não gostou? Então se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo de tudo que acontece. E quando o Bruce voltar para conversar com a gente novamente, você vai acompanhar isso com certeza, tá bom? Clube FM Brasil. A gente encerra aqui. Um abraço. Um abraço, meu querido. Muito obrigado. Eu que André, agradeço. obrigado, André. Ô, Bruno, foi demais esse papo. Não. Obrigado, gente. Boa Piadinha tarde. interna. Valeu.